O primeiro trabalho é o trabalho Conhecimento Matemático dos Agricultores Brasileiros, um estudo etnomatemático sobre medidas de comprimento e área, da autoria do Cícero dos Santos Teixeira e Marcos Wildson Alves Neri. Então, a gente passa aí para o grupo. Sim. Então, bom dia a todos. Eu sou o professor Cícero dos Santos Teixeira, da SEDUC Piripiri, e o outro autor é o Marco Wilson Alves Neri, do ISP Campus Maior. O nosso trabalho tem como título O Conhecimento Matemático dos Agricultores Brasileiros, um estudo etnomatemático sobre medidas de comprimento e área. Lembrando que este trabalho é um resumo do meu TCC, trabalho de conclusão de curso. Introdução. A etnomatemática é uma sub-área da história e educação matemática que vem sendo aprofundada desde seu surgimento na década de 70, porém sendo estudada como programa desde 1938 na África. De acordo com Rose e Way, 2005, discutem a etnomatemática como programa e tendência atual como um rumo pedagógico. O termo etnomatemática foi citado pela primeira vez em 1985 por Ubiratan Dambosio, o pai da etnomatemática aqui no Brasil. O mesmo esclarece a etimologia da palavra etno, que contempla desde códigos de comportamentos até símbolo, matema, que significa conhecer, entender, explicar, e tica, que deriva do tchetno, raiz de artes e técnica. Então, a etnomatemática, ela busca compreender e entender o conhecimento matemático dos agricultores, dos predeiros, feirantes, bordadeiras, e determinados grupos sociais, como, por exemplo, crianças, comunidades quilombolas, e outros grupos da sociedade. A matemática utilizada por essas sociedades são decifrados para a linguagem matemática acadêmica, que é a nossa linguagem, por pesquisadores da etnomatemática, ou seja, já que esses grupos nunca ou pouco frequentaram uma escola, mas têm um saber matemático, os pesquisadores buscam entender o conhecimento desses povos, ou seja, pegar aquela linguagem dessa sociedade e trazer para a linguagem matemática, decifrar como é que são feitos esses cálculos. Por isso, faz-se necessário que conceitos matemáticos sejam decifrados para a linguagem matemática acadêmica, isto é, conhecer as nomenclaturas, os termos utilizados, quais unidades de medidas não padronizadas são utilizadas e reconhecer alguns aspectos matemáticos utilizados em seus convívios. Além dessa linguagem matemática para a linguagem deles, para a nossa linguagem, nós também temos que levar em consideração a variação linguística que varia de um município para outro, de um estado para outro. Então, aí já é outro tema também a ser abordado. Desenvolvimento do trabalho. Em análise de artigos e dissertações publicadas no Google Acadêmico, evidenciamos a utilização de medidas não padronizadas em vários municípios do Brasil. Então, essa pesquisa foi feita em 2017 para 2018, lembrando que desse tempo para cá, já teve vários outros trabalhos sobre esse tema, já foram atualizados. Então, o que nós conseguimos pegar na época, que são as medidas não padronizadas. Em São Raimundo Nonato, no Piauí, tais como a braça, que é para medida de comprimento, e a conta, tarefa e cubos para medidas diárias. Lembrando que a conta, a tarefa e os cubos, essas medidas diárias, elas são obtidas através da braça, que para nós usamos o método, enquanto eles usam a braça. A braça e a tarefa são utilizadas nas medidas diárias dos agricultores de Tacaratu, Pernambuco, Santos, 2006, e Ribeirinhos de Marajó, no Pará, Pereira, 2006. Lembrando aí também que a braça é usada para medida de comprimento e a tarefa é para medida de áreas. Também a tarefa ela é obtida com o uso da braça. Os agricultores de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, usam a braça para medir comprimento e a tâmina para medir áreas. Oliveira, 2011. Aí a mesma coisa, a braça para medida de comprimento, já a tâmina para medida de área. Lembrando que a tâmina também é obtida com o uso da braça. Já os agricultores de Poços Verde, no Sergipe, utilizam a vara para medir comprimento e a tarefa para medir áreas. Oliveira, 2015. Lembrando que essa vara aí, ela tem a mesma medida que a braça, só mudou aí a nomenclatura. Lembrando que essa tarefa também ela é obtida com o uso da vara. Tanto essa braça, trazendo para nosso sistema de numeração, nosso sistema decimal, essa braça deles equivale a 2,20 metros.
Os agricultores de Pedro II, Piauí, Diógenes, 2016, constatou o uso da braça para medir comprimento e a linha para medir a área. Lembrando que esses agricultores, eles não possuem somente essas medidas de comprimento e de área, tem outras medidas, só que aqui são as principais que eles utilizam. Através dessas medidas e comprimentos, eles usam outros, múltiplos e submúltiplos. A partir do exposto anteriormente, eu montei aqui essa tabela com os municípios, o nome dado pelos agricultores e a área por metros quadrados. Em São Raimundo Nonato, nós temos o cubo, que equivale a 4,84 metros quadrados, a conta, 484 metros quadrados, a tarefa, 3.025 metros quadrados, e o quadro, 12.100 metros quadrados. Essas medidas aqui são usadas em São Raimundo Nonato. Já em Pedro II, Piauí, nós temos a linha, que é 3.025 metros quadrados, a quadra de 50, 12.100 metros quadrados, a quadra de 100, que é 48.400 metros quadrados. E nós temos aqui a meia linha, que é 756,25 metros quadrados. Lembrando que essa meia linha aqui não é a metade aqui da linha, porque eles levam em consideração o tamanho do lado, que é a metade, né, dos lados. Então, não é a metade da linha. Trazendo a nossa linguagem. Em Itacaratu, Pernambuco, nós temos aqui a tarefa, que é 3.025. Em Marajó, Pará, nós temos a tarefa, que é 3.025 metros quadrados. Já em Santo Antônio da Patrulha, nós temos a tâmina, que é 968 metros quadrados. Em Poço Verde, Sergipe, nós temos a tarefa, que é 3.025 metros quadrados. Já na região mineira, nós temos o Alqueire Mineira, que é 48.400 metros quadrados. Na região paulista, nós temos o Alqueire Paulista, que é 24.200 metros quadrados. E na região norte, nós temos o Alqueire do Norte, que é 27.225 metros quadrados. Lembrando que esse Alqueire Mineiro, esse Alqueire Paulista e esse Alqueire do Norte, eles vêm no IBGE e em alguns livros didáticos. Ou seja, essas medidas que usadas em outros municípios não é trazida no livro didático, já enquanto esses outros municípios aqui, essas outras regiões, trazem alguns livros didáticos. Então, tem que se rever esse conceito aí, porque trazer de umas regiões e outras não, porque não é abordar de todas. Então, isso aqui é importante. E, além disso, essas medidas de comprimento aqui, se formos observar, nós temos que alguns pontos em comum, como, por exemplo, a tarefa e a linha. Ó, a tarefa e a linha é a mesma coisa, ó, no nosso sistema aqui, ó, é a mesma coisa. Nós temos também outra consideração, ó, essa quadro aqui, ó, o quadro em São Raimundo Nonato é o mesmo que a quadra de 50 aqui no Piauí. Então, vemos aqui que é a mesma. Ó, São Raimundo Nonato, o quadro é a mesma coisa a quadra de 50. Então, nós temos aqui algumas considerações, e além disso, se a gente for comparar com o que é usado no IBGE, temos muitos tópicos em comum, muitos termos em comum, que muda somente a nomenclatura, e nós temos também que a obtenção, ambas através da vara ou da braça. É um arquivo particular de 2018. Conclusão. A partir dos expostos, podemos concluir que as unidades de superfície usadas por agricultores, após serem identificadas e decifradas, podem ser padronizados para o Sistema Internacional de Unidades, tendo em vista que a maneira de obtenção é através da braça e a vara, ambos equivalentes a 2,20 metros. Além disso, todas as medidas diárias dos agricultores brasileiros pesquisados possuem relação com o Sistema Internacional de Unidades, embora com nomenclaturas diferentes. Após a análise das produções acadêmicas, nota-se as diferentes nomenclaturas adotadas pelos agricultores brasileiros. Em alguns casos, trata-se de uma mesma medida, no entanto, com nomes distintos ou nomes iguais e medidas diferentes. Isso torna a etnomatemática um estudo complexo que merece destaque na identificação, decifração e padronização da linguagem dos agricultores, contextualizando-as para a linguagem acadêmica. Então, esse estudo é importante que você, além de pesquisar a matemática, também para avaliação linguística. Lembrando que o importante aqui é valorizar esse conhecimento matemático e tentar entender como é que são feitos esses cálculos, como é que eles fazem para obter as suas medidas. Temos aqui as referências, que é Diógenes, Oliveira, Pereira, Rosa, Santos e Silva. E obrigado. Nós que agradecemos, Cícero, acho que cumpriu o tempo, né? E agora a gente passa para a sala
Se alguém quiser fazer algum apontamento, alguma pergunta. José Roberto, pode falar. Ok, parabéns, o trabalho é interessantíssimo. Eu só queria entender porque você entrou na questão da linguagem, e entrando na linguagem, eu queria saber, primeiro, se você adotou algum aporte para subsidiar as questões da linguagem. Por exemplo, Ludwig Wittgenstein, né? Que seria para a gente interessante, uma vez que tem a ver, que tem uma formação também em matemática. Um outro aspecto é que a questão trabalhada com a Brasa, ela tinha um mero caráter de aludir às diferentes posições, né, ou perspectivas dessa unidade utilizada Brasil afora, ou ela tinha perspectivas educacionais de ser levado para dentro da sala de aula, em caso afirmativo, como era que se dava essa questão do currículo? Obrigado. A pergunta sobre o uso da vara, ela ainda permanece no Piauí, principalmente, alguns agricultores ainda usam, não usam o metro, ainda continuam usando a vara. E como é que é obtida essa vara? A vara, ela é obtida através de um homem de porte médio com as mãos levantadas para cima. Geralmente dá em torno de 2 metros e 20 centímetros. Então, a forma que é obtida a vara é dessa maneira. E algumas escolas, os pais, que são mais idosos, utilizam a vara, e as crianças, os adolescentes, eles estudam o método do nosso sistema. Então, é bom que seja feita essa comparação, porque, por exemplo, meu pai, ele não usa o método, ele usa a braça. Então, eu fiz o meu TCC baseado muito vezes no que o meu pai fala, no que ele usa. Essas medidas de comprimento que eu usei aqui, falei em Pedro II Piauí, embora quem fez essa pesquisa, principalmente foi uma colega que fez, primeiramente ela fez em 2016, ela levou somente para a medida de áreas de comprimento, e meu trabalho de conclusão de curso é mais amplo. Além dessa medida de comprimento de área, temos também aí outras medidas, como a medida de cereais. Então, eu reduzi, como tinha um limite de páginas, que era 4, então eu tive que reduzir muito. Mas é possível trazer, sim, para a sala de aula, porque ainda hoje permanece. Nós temos aí, mesmo jovens de 30 anos, que ainda utilizam essas medidas. Então, não foi esquecida, e não será, porque a gente tem que trazer para a realidade. Então, Cícero já respondeu aí a pergunta do Steven, né? Que por que essas medidas tradicionais são mantidas ainda, né? Então, imagino, não sei se o Steven está contemplado aí com a resposta do Cícero. Sim, sim. Tá, Obrigado. então tá bom. Mais alguma intervenção, apontamento ou pergunta? Bom, é só dizer que esse trabalho, nós tivemos acesso aos resumos, né, nós mediadores, e é um trabalho de conclusão de curso, né, como o professor Círio disse, e dentro da perspectiva do programa Etnomatemática, está envolvida com a dimensão do cotidiano, né, então, essas medidas, por mais que não estejam no sistema internacional, não estejam totalmente nos livros didáticos, são medidas utilizadas no cotidiano de profissionais, né? Então, elas se mantêm porque as tradições se mantêm, né? O saber fazer se mantém, passado de pai para filho, então elas não acabam e não vão acabar, né? Isso eu acho que em todos os países, né? Nós temos essas medidas que a gente chama de populares, ou não convencionais, ou não formais, mas que elas não vão acabar, porque estão na nossa realidade e dentro dessa dimensão do cotidiano do programa Etnomatemática. Então, parabéns ao Cícero e ao Marcos e aos colegas que participaram. Pode parar.